Declaro aberta mais essa sessão da terceira turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Os colegas têm alguma comunicação a fazer? Submeto a apreciação da ata da sessão anterior. Sem objeção, declaro aprovada. Agora, a secretária vai comunicar os processos que estarão sendo retirados de pauta e fazer outros comunicados gerais pertinentes. Processo com inscrição para sustentação oral, processo físico, número 1, RO 1104, 2013-009. Relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton. Será retirado de pauta. Também, processo de Uberlândia. Processo relator, processo eletrônico, relator, desembargador Bozon, número 2 da pauta, RO 10.122.04/2018, da reclamada recorrente Cielo, será retirado de pauta. Inscrito Dr. Matheus Fernandes Soares. Será retirado de pauta, assim como o processo da sala de sessão, relator, juiz convocado Delane, número 32 da pauta, ROPS 11.892, 36/2017, com o advogado presente, Dr. Ricardo Leandro Ribeiro. O processo será retirado de pauta e reincluído posteriormente. 32 da pauta, Dr. Delane. Cristina, o meu 39 também, que está na sustentação oral de Uberlândia, o 11.435/88, também é a questão da terceirização ilícita da Cielo. Também é a questão, caso de sobrestamento. Então, será retirado de pauta Uberlândia. 39 da pauta, RO 11.435/88/2016. Advogado também, Dr. Matheus Fernandes Soares. Processo retirado com reinclusão posterior. E o físico, número 2 da pauta, RO 1797, 2011-048. 2 da pauta, RO 1797, 2011-048. Bom, então, agora faremos o pregão dos processos de sustentação oral à distância. Para tirar de pauta, né? Então, retira logo e chama o primeiro da sustentação. É o processo sala de sessão, relator, desembargador Milton. Processo à distância de Uberlândia. 42 da pauta, RO 10.860, 27/2017. O advogado inscrito, Dr. Matheus Fernandes Soares, pela recorrida Cielo. Também vai ser retirado de pauta sobrestamento, né? Agora chamemos façam o pregão do primeiro de sustentação de distância. Chama o Uberlândia, então. Dois do Bolsonaro. Já? Dois de Juiz de Fora, que depende do Juiz de Fora. Ainda, né?
Pode começar. Sala de sessão, processos eletrônicos. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 32 da pauta, RO 10.898, 37/2015. Inscrito, doutor Marcelo Bastos. Ausente. Alguma divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 48, AP 163.700, 90/2008. Presente, doutor Valmar Rezende, pela reclamada agravante. 48 da pauta, AP 163.700. Como vota a doutora Camila? Conheço o agravo de petição interposto por IMPEC Comercial e Empreendimentos Gerais. Nego-lhe provimento. Custas pela agravante no importe de R$ 44,26. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Valmar Pardini Rezende. Boa tarde, colega da Câmara, os demais presentes, secretária. Data máxima vênia ao voto da ilustre desembargadora. O que se pretende com esse agravo de petição é trazer uma questão de ordem, basicamente, no erro material e na desobediência ao comando exequente que vem ocorrendo na presente execução. Ocorre que na sentença de primeiro grau foi autorizada a dedução de R$ 1.400 ao mês de trabalho do reclamante, sendo que nos cálculos apresentados na execução, este valor não foi decotado do resumo, compondo, então, o valor total da execução, onerando de forma totalmente desproporcional e indevida à reclamada. Nos embargos à execução, o juiz Acor chegou até mesmo a afirmar que a matéria poderia ser reconhecida de ofício. Contudo, se absteu, indicando que não deveria ser revisor de outras decisões. Ocorre, excelências, que a matéria não foi apreciada, muito embora tenha sido noticiada nos autos, nos seus 7 volumes, por diversos motivos, ora erro de representação, ora por falta de preparo, etc., a matéria ainda não foi enfrentada. Não sei se foi o caso do voto da ilustre relatora no presente agravo de petição. Só que estamos diante de uma nítida afronta à coisa julgada, tendo em vista que o reclamante vai enriquecer-se ilicitamente caso prossiga a execução no valor atual. A reclamada chegou a juntar cálculos atualizados diversas vezes e, por último, chegou até a depositar no valor de R$ 61 mil, que seria o valor incontroverso da presente demanda, pelo fato de haver penhora, inclusive já tendo ocorrido o leilão de um apartamento do proprietário da empresa. Então, espera-se que, ao menos, seja enfrentado a matéria, que seja debatida, embora, mesmo que tenha perdido o prazo lá no início da execução, que seja debatida essa matéria. Peço vênia pelo despreparo, é a primeira vez perante essa ilustre Câmara, e dei a sorte de ser o primeiro a proferir a sustentação oral, mas espero que tenha dado a entender o meu requerimento. Peço licença. Seja bem-vindo à tribuna, até se saiu razoavelmente bem. O único reparo é que, na nossa organização judiciária trabalhista, o tribunal é dividido em turmas e não em câmaras. Mas isso é questão de somenos. Doutora relatora? Nesse caso, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a atualização procedida pelo Serviço de Liquidação Judicial do Tribunal no prazo de 8 dias, em 28 de fevereiro de 2018. Os executados quedaram-se inertes. Aí o juiz aprovou os cálculos e determinou a intimação dos executados para pagamento da dívida, e eles foram intimados em 25 de março de 2018. Somente em 8 de maio de 2018, ou seja, quase 3 meses depois, é que eles entraram com embargos à execução manifestamente intempestivos. E só vale registrar aqui que os cálculos estão sendo discutidos nestes autos desde o ano de 2010.
O processo é de 2008. Existe uma penhora efetuada em agosto de 2012 que até o momento não conseguiu ir a leilão por conta da empresa que fica toda hora procrastinando o feito. Então, eu fundamento pela preclusão e não conheço, e conheço do agravo, mas no mérito nego provimento. Como vota, doutor Bozon? Presidente, basicamente eu concordo com a relatora, mas eu vejo 2 pontos aqui que realmente me pareceu caracterizado o erro material. Foi a não dedução de horas extras pagas e a não exclusão de períodos de afastamento do reclamante. Ou seja, se ele não estava trabalhando, é claro que não poderia ser computado nesses períodos qualquer parcela relativa ao contrato de trabalho. Então, nesses 2 pontos de erro material, que no caso da administração pública é corrigido até de ofício pelo vice-presidente antes da expedição de precatório, eu determino a retificação do cálculo. Eu vou pedir vênia relator e acompanhar a divergência. Eu fico vencido e o doutor Bozon redator, porque é matéria única, né? E assim, por maioria, é dado provimento parcial, né? Ao agravo. Não? Obrigado. Ah, bom, é porque você está... Parcial, mas eu fico de redator, não tem problema não. Sim. Obrigado. Nada, boa tarde. Agora, sala de sessão, relator desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Processo adiado da sessão anterior, RO 11.223.40/2016. Está presente Dr. Celso Manrich, pela reclamada recorrente. Cristina, e esse mesmo de Juiz de Fora? De fora, o link está aberto em outra turma. Ah, perfeito. Agora é praticamente internacional. Sei. Boa tarde. Presidente, eu conheço em parte do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de horas extras in itinere e intervalares. Faço a declaração da natureza das partes... Não, perdão. Eu reduzo o valor arbitrado à condenação a R$50 mil, com custas agora de R$1.000, autorizando a empresa a obter a devolução do que recolher a maior. E passo determinações relativas ao imposto de renda. É o meu voto, presidente. Voto atende ao senhor? Excelência, tem uma questão de... Então, anterior... pode fazer a sustentação. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza do relator na semana passada, que acolheu o nosso pedido de adiamento em razão do cancelamento de um voo do aeroporto de Congonhas para cá. Então, agradeço aqui publicamente a gentileza e o reconhecimento dessas situações imprevisíveis. Bom, eu falo em nome da reclamada SNC Lavalan, e a questão central do processo é pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de um técnico de planejamento. E, no entender da empresa, a sentença deve ser reformada nessa parte, se afastar do vínculo, pois há nos autos, no nosso entender, com todo respeito, diversos elementos que demonstram que o reclamante, na verdade, era um verdadeiro empresário, tinha uma empresa constituída, foi constituída há 4 anos antes do início da celebração da prestação de serviço, chegou a receber, num determinado mês, mais de R$30 mil, quando se tem pesquisas de mercado que mostram que um técnico de planejamento para uma função semelhante, CLT, receberia algo em torno de R$2.500 e R$3.000.
Ficou provado nos autos, Excelências, que o autor da ação foi contratado para 2 serviços específicos, coordenando o planejamento de uma obra em Barro Alto e depois como assessor numa arbitragem envolvendo a empresa Anglo American e a Camargo Corrêa. Então, o contrato tinha... ele era específico e no depoimento do reclamante, eu só vou pedir licença para fazer a leitura, para não me trair. No depoimento pessoal do reclamante, consta lá da ata, ele diz assim: após 2011, ou seja, durante todo o período imprescrito desse processo, não havia qualquer funcionário da SNC a quem o depoente tinha que se reportar em Barro Alto, reportando-se o depoente a representante da Anglo American. Quem era Anglo American? Era o cliente. Ou seja, fica evidente aqui que não havia subordinação do reclamante a qualquer preposto da SNC Lavalan. Ele foi contratado para executar um serviço específico conforme o seu contrato de prestação de serviços e lá estava em Barro Alto executando esse objeto. Ou seja, Excelências, nada mais do que um empresário altamente qualificado que foi, por sua prestar os seus serviços no cliente da SNC. Com isso, e eu sei que a pauta é extensa, e eu não quero me alongar, só esse fato, para nós, já seria suficiente para afastar o vínculo de emprego. Então, por essas razões, Excelência, a empresa requer que seja reconhecida a qualidade de empresário do reclamante, seja reconhecido a autoespecificidade do contrato e, com isso, seja reformada a sentença e afastado o vínculo de emprego. Muito obrigado. Doutor Bozon. Presidente, a qualificação e a remuneração do trabalhador não são incompatíveis com a relação de emprego. E eu dou um exemplo prático. Se assim fosse, Ronaldinho Gaúcho jamais teria sido empregado do glorioso Clube Atlético Mineiro. A situação do Ronaldinho Gaúcho, econômica e financeiramente falando, era muito superior ao do Atlético. Agora, quanto à subordinação, eu anoto que o preposto da segunda reclamada e de testemunha ouvida a rogo da própria recorrente disseram: preposto, que o reclamante era subordinado ao senhor Rênio Amaral, que o reclamante atuava como empregado da SNC na obra. Testemunha, que o reclamante tinha horário de trabalho a ser cumprido. Quanto à pessoalidade, de novo, testemunha ouvida a rogo da recorrente, que o reclamante não poderia se fazer substituir por outra pessoa em nome de sua empresa na prestação de serviços para a reclamada. Então, com essas ponderações, é que eu mantenho meu voto. Como revisor, eu estou de acordo. Terceiro votante? De acordo. Então, a unanimidade, proclama-se o resultado. Obrigado, Boa Excelência. tarde. Bom trabalho, senhores. Pode chamar. Apresentação oral à distância, sala de sessão. Relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 26 da pauta, RO 10.628, 41/2017. Está presente no foro de Juiz de Fora, Dr. Vicente Pedro Rondon Filho, pela reclamada recorrente. 26, RO 10.628. O voto é eminente relatora. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento aos apelos. Conceda a palavra ao eminente advogado Dr. Vicente Pedro Rondon Filho. Excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, demais colegas advogados, serventuários da Justiça, em que pese o voto, a condução do voto relator, a reclamada
recorrente insiste com relação à não aplicabilidade da hora noturna reduzida no caso de turnos ininterruptos de revezamento. Os reclamantes, eles laboravam em turnos ininterruptos, o que por si só inviabilizaria a aplicabilidade da jornada reduzida por conta do próprio rodízio, né, em que as equipes se sujeitam, né, no dia a dia do trabalho, né. Se a recorrente efetuasse essa redução, obviamente que não teria condição de fazer as equipes completas e, por si só, inviabilizaria o próprio trabalho, né, desses reclamantes que são guardas da empresa hora recorrente. Nesse sentido, peço vênia para ler julgados recentes nesse sentido. Não há que se falar em hora noturna reduzida nos turnos ininterruptos de revezamento, pois a jornada desse turno foi reduzida para 6 horas exatamente para compensar o desgaste físico e mental do empregado. Assim, torna-se impertinente pretender o turno reduzido para 6 horas e também querer que a hora noturna seja reduzida. Caso assim fosse, o trabalhador estaria trabalhando menos que as 6 horas determinada constitucionalmente e assim haveria o acúmulo de benefício por idêntica razão. Nesse mesmo sentido, julgado da 15ª Região, o Instituto da Hora Noturna Reduzida foi criado em benefício do empregado, em troca do esforço e desgaste maior pelo qual passa. Reduzindo a jornada dos turnos interruptos de revezamento para 6 horas, esse novo instituto deve ser aplicado ao reclamante que se ativa por 6 horas diárias, sendo incompatível aplicar ambos os institutos concomitantemente, com o que beneficiaria duplamente o empregado. Nesse sentido, eu peço vênia para pedir a reforma do julgado e desde já agradeço a atenção dos senhores. A redução da hora noturna aplicável ao regime de turnos ininterruptos de revezamento é prevista na súmula regional número 4 e na OJ 395 da SBDI do Colento ST. Essa é a minha proposta de voto. Proposição, como vota? Eu apenas acresceria o seguinte: não se está proibindo a empresa de se organizar em turno ininterrupto. Está se pedindo a ela que, por favor, pague os minutos extras consequentes. Também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Pois não. Processo seguinte. Sustentação de juiz de fora, mesmo advogado, sala de sessão, relator, juiz convocado Delane, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. 35 da pauta RO 12.093, 52/2017. Dr. Vicente Pedro está presente pela reclamada recorrente. 35 RO 12.093. Com voto a doutor Delane. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, no mérito, negando-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Vicente Pedro Rondon Filho. Boa tarde mais uma vez, ilustríssimos desembargadores. Em que pese a proposta de voto, insisto que esse tema já é por diversos conhecido, né, dessa turma, bem como desse tribunal, onde foi suscitado pela sexta turma incidente de resolução de demanda repetitiva, a matéria bem divergente, contudo eu insisto para que avance a discussão com relação à ofensa pura e simples do artigo 468 da CLT. Deve ser levado em consideração a natureza da empresa e, principalmente, as condições pré-existentes que estabeleceram o fornecimento do plano de saúde. A empresa, por ser empresa pública, todo tipo de fornecimento precede de contrato, né, e o plano de saúde não poderia ser diferente. Em momento algum foi feito qualquer tipo de questionamento com relação ao valor, né, e a prefixação da forma de custeio. O assunto foi decidido por 3 vezes no dissídio coletivo
pelo Tribunal Superior do Trabalho, onde ficou claro que a empresa poderia fornecer o plano de saúde e pactuar livremente com os empregados a forma de custeio. Em momento algum, o valor com relação a isso ficou definido. E mais recente, num acordo coletivo ao qual o sindicato representante, inclusive do reclamante, foi signatário. E o TST também, da mesma forma, através do acordo coletivo, consta a cláusula em que a empresa poderia fornecer o plano de saúde, não caberia ao Poder Judiciário, através de sentença normativa, interferir na forma de fornecimento do plano de saúde. Oportuno também ressaltar que as licitações, elas seguiram os trâmites legais afetos às empresas estatais, especificamente as portarias e resoluções que delimitam a forma de custeio, afeta as empresas estatais. Não poderia o administrador público avançar a limitação imposta pela própria legislação, sob pena até da cláusula de ruína, o que inviabilizaria a concessão de qualquer tipo de plano de saúde. Então, eu não vou tomar mais o tempo dos senhores, o recurso já ele está bem definido com os diversos posicionamentos, inclusive dos tribunais regionais do Rio de Janeiro, a recente decisão em agravo no TST sobre a mesma matéria, as decisões do TRT-15, bem como do Rio de Janeiro, a quais acompanham a tese da empresa hora recorrente. Dentro desse raciocínio, peço vênia para a reforma do julgado, protestando pela não aderência ao contrato de trabalho na forma de custeio, bem como a não aplicabilidade da súmula 51 do TST e a ofensa ao artigo 468. Desde já, meu muito obrigado. Presidente, pela ordem. Eu recebi um ofício relativo a esse incidente de recurso repetitivo mencionado pelo advogado. Eu acho que ele foi até distribuído à desembargadora Emília. Não seria mais prudente? Me parece que ainda não foi determinado o sobrestamento. Mas o meu Pela receio... ordem, excelência. Pois não. Pela ordem, ainda não foi no pleno, ainda não foi distribuído pelo pleno. Eu conversei na sexta turma, que foi quem de ofício suscitou, ainda não foi distribuído no pleno e a própria sexta turma de ofício está sobrestando os processos referentes a esse tema. Meu receio é a gente julgar, o pleno decidir de forma diferente, a gente vai ter que rejulgar, adequando-se ao decidido pelo pleno. Se for entendimento de Vossa Excelência... Então vamos sobrestar, mas já fica registrado a defesa oral. Então fica adiado. Retirar de Pois volta. não, Excelência. Obrigado. Continuemos então, Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Processo número 10 da pauta, RO 11.784, 19/2017. Está presente Dr. Paulo Emílio Vilhena Neto, pelo reclamante, RO 11.784, 19. Com vota, doutor Bozon? Eu conheço dos recursos, nego provimento ao do reclamante e dou parcial provimento ao da reclamada para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT, mantendo o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Paulo Emílio Vilhena Neto. Senhor presidente, senhores desembargadores, boa tarde. O recurso reclamante, ele pretende reconhecer e a respectiva condenação aqui no adicional de insalubridade, em virtude do agente ruído. E em que pese o laudo pericial houver concluído pela inexistência da insalubridade, a questão que defere o adicional aqui ao obreiro não é técnica, mas ela é fática.
Aí eu peço o VN aqui para poder transcrever o que o perito oficial afirmou nos esclarecimentos periciais. Aspas. Caso fique comprovado o tempo do reclamante dirigindo o veículo com exposição acima de 5 horas, a dosagem apurada é insalubre. Mas o próprio reclamante informou ao perito que o tempo conduzindo o caminhão, ou seja, exposto ao ruído, era de 3 horas. Ou seja, o perito afirmou que se o tempo fosse superior a 5 horas, a insalubridade seria devida. Veja bem, a afirmação do reclamante ela é inverossímil, no sentido de que ele ficava 3 horas no veículo, justamente porque a sentença lhe deferiu horas extras, além da 8ª diária e 44ª semanal, assim como 1 hora extra de intervalo entre a jornada. A recorrida, ela aduziu que a jornada do recorrente era de 6 às 14h20, mas restou incontroverso que o seu intervalo entre a jornada era de somente 30 minutos. E aí aquelas 3 horas citadas pelo reclamante já virariam 3 horas e meia. Além disso, a sentença citou por amostragem que no dia 20 de 3 de 2014, o reclamante fez 1 hora e 34 minutos como extra. Além do que todos os seus cartões de ponto, considerados aí também como válidos para apurar a jornada, demonstram o seu horário de saída vários dias após as 16 horas. E aí eu cito por amostragem as datas os horários de saída dos cartões de ponto do recorrente, por amostragem 16h34, 16h37, 16h38, 18h06 até 8h40 da noite. Assim, pelo reclamante realizar horas extras de uma maneira habitual, na jornada que está espelhada nos controles de ponto, resta claro que ele permanecia no caminhão por mais de 5 horas, do contrário do que afirmou o perito oficial. Dessa forma, pede-se que Vossas Excelências não fiquem adstrito ao laudo pericial e que seja dado provimento ao recurso do recorrente nesse sentido. Muito obrigado. Doutor Bozão. Presidente, o raciocínio do advogado seria perfeito se a única tarefa do reclamante fosse a de ficar dentro do veículo, por exemplo, se fosse a de motorista. Mas, na verdade, na maior parte da jornada, o reclamante estava carregando ou descarregando o veículo, com esse veículo necessariamente em repouso, então, consequentemente, sem exposição a ruído, de modo que eu mantenho o meu voto. Eu também acompanho. Como voto do doutor Delany? De acordo, senhor presidente. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Obrigado. Boa tarde, Excelência. Seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delany. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 57, AP 11.218, 18/2016. Está presente doutora Aida Scarpelli, pelo reclamante agravado. 57, AP 11.218. Conheço o agravo de petição interposto pela segunda executada. No mérito, nego-lhe provimento. Fixo custas de execução no importe de R$ 44,26 pelo agravante, na forma do artigo 789-A da CLT. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Aida Menezes Scarpelli. Boa tarde a todos. Vou me manifestar só se tiver divergência, porque o voto atende. Tem divergência. Não, presidente. Então, unanimidade, proclamo o resultado. Obrigada. Boa tarde. 61, RO 11.550, 17/2017. Presente, doutora Daniela Ferreira, pelo reclamante. 61, RO 11.550. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer o direito de incorporação à sua remuneração, o valor das gratificações de função percebidas por mais de 10 anos, pela média atualizada dos valores das gratificações pagas, conforme se apurar pelas fichas financeiras, a partir da data da supressão, determinando a reclamada proceda a devida recomposição salarial com a incorporação dos valores, etc., para fins de pagamento dos salários vincendos, observados os reajustes salariais praticados, com a devida consignação em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 50,
caso assim não proceda, incidindo reflexos da incorporação, da gratificação de função, nos 13º, férias, mais 1/3, gratificação convencional de férias e fundo de garantia de tempo de serviço. Também para condenar a reclamada a pagar diferenças do abono de 1/3 condicional sobre o abono pecuniário de férias, pelo período imprescrito, e para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Incidirão juros e correção monetária na forma da lei, com observância das súmulas 203.81 do TST, correção monetária com base no item da TR até 24 de março de 2015 e daí para diante com base no IPCA-E. Autoriza os descontos previdenciários e fiscais, como se apurar em liquidação, e declaro as diferenças salariais e reflexos para os efeitos do artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Inverto os ônus da sucumbência, arbitrando a condenação o valor de R$ 40.000, com custas no importe de R$ 800 pela reclamada. E concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Daniela Gomes Pimenta Ferreira. Boa tarde, excelência. Pelo que eu pude perceber, o voto atende bastante o reclamante, à exceção da ausência de condenação ao pagamento da contribuição libertas, que é o plano de previdência privada. Não sei se... Que, na verdade, excelência, tem uma matéria de incompetência que não sei se foi... Essa matéria está sendo rejeitada. Ok, só para... Bem, excelência, eu peço, vem apenas nessa parte, uma vez que a contribuição do plano da previdência privada, ela não se discute aqui, né, prêmios e recebimentos de pensão, apenas o mero reflexo da contribuição que era paga mensal, mais reflexo da verba de trabalho aqui deferidas no plano de contribuição privada, que era feito o pagamento de cota parte e cota reclamante. Isso, como se pode perceber ao longo de todos os contra-cheques, isso era feito mensalmente e, igual qualquer outra parcela, inclui um direito do reclamante. É isso, excelência. Obrigada. A matéria é objeto de decisão de efeito de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é malhar ferro frio. E, portanto, nós rejeitamos essa arguição de exceção. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Delane? De acordo, senhor presidente. Então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigada, excelência. Boa tarde. 49, R11 1089-84-2016. Presente, doutor Alex Novaes, pelo reclamante. RO 11.089-84. Conheço em parte o recurso ordinário do reclamante, dele não conhecendo quanto ao tópico a integração da média das horas extras na base de cálculo da apuração de férias e 1/3, 13º salário, repouso semanal remunerado, FGTS e verbas rescisórias, por ausência de prequestionamento. E conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário do reclamante e dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação 10 minutos residuais destinados à troca de uniforme ao final da jornada de trabalho e mantém o valor da condenação por ainda compatível. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Alex Santana de Novaes. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, no que pese o voto do ilustre relator, sempre brilhante em suas teses e posicionamentos, pedimos vênia aqui para fazer algumas considerações. A primeira delas diz respeito a não conhecimento de parte do recurso do reclamante por ausência de pré-questionamento. Com todo respeito, excelências, o recurso ordinário tem efeito devolutivo integral da matéria. Portanto, mesmo que não houvesse eventual pré-questionamento em embargos de declaração, a matéria é absolutamente e integralmente devolvida ao tribunal. E ela foi textualmente requerida, a não ser que estivéssemos tratando de alguma inovação recursal.
Além disso, excelências, um dos outros pontos do recurso ordinário do reclamante diz respeito à base de cálculo de horas extras. O reclamante demonstrou que a base de cálculo está incorreta e demonstrou citando no seu recurso ordinário, por exemplo, no mês de agosto o salário foi de R$1.000, adicional noturno de 6,38, adicional de substituição de função 190, totalizando 1.196. Embaixo fez as contas e demonstrou que a hora extra foi paga apenas calculada sobre o salário base. E nós sabemos que as parcelas salariais integram a base para cálculos das horas extras. A matéria, inclusive, já resolvida pela jurisprudência. Outro ponto diz respeito à quantidade das horas extras. O reclamante apontou diversas horas extras não pagas, inclusive de intervalo. Apontou no cartão de ponto, sistematicamente, no cartão de ponto do determinado mês, não existem apontamento de horas de intervalo nos dias tal, tal, tal e tal. E veio e comparou com contra-cheque. Ora, aquelas horas extras não foram pagas, com todo respeito ao voto do ilustre relator. Além disso, excelências, pedimos também a majoração da condenação por danos morais em função do transporte de valores. Esperamos nós, na esteira, inclusive dos nossos argumentos em recurso ordinário, que seja elastecida a condenação. Por esses motivos, pedimos vênia ao voto do ilustre relator para pedir que suas excelências deem provimento ao recurso do reclamante e neguem provimento ao recurso da reclamada. É o que espera, excelência. Eu vou retirar de pauta para examinar melhor a questão do não conhecimento por questão de pré-questionamento. Então, fica retirado de pauta. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. A seguinte. Número 30, ROPS 10.581-02-2018. Está presente doutora Karen Ribeiro, pela reclamada recorrida. 30, ROPS 10.581. Conheço o recurso ordinário do reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Atende? Atende, excelência. Vou guardar eventual divergência. Há divergência? De acordo, presidente. Então, unanimidade, proclamo o resultado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. 67, RO 12.030-61, 2016. Está presente doutor Marcelo Augusto de Souza, pelo reclamado recorrente. 67, RO 12.030. Aqui, foi suscitada aqui a questão de sobrestamento, responsabilidade de ente. É antigo, né? É antigo. É antigo, presidente. Então, vamos lá. Conheço os recursos interpostos pela reclamante e pelo segundo reclamado, município de Juiz de Fora. Rejeito as preliminares de legitimidade passiva e suspensão do feito, arguidas pelo município recorrente. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do segundo reclamado para excluir sua responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas contraídas pela primeira reclamada. Também dou provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar que integram o cálculo da multa prevista no artigo 467 da CLT as verbas rescisórias deferidas por sentença, os 7 dias de saldo do salário, 5/12 de 13º salário e 5/12 de férias proporcionais, com seu respectivo terço constitucional, e mantém o valor da condenação por compatível. E conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Marcelo Augusto Pinto de Souza. Boa tarde a todos. Senhor presidente, o município se manifesta apenas em caso de divergência. Há divergência? Não, presidente. Então, unanimidade, proclamo o resultado. Obrigado, boa tarde. 38, RO 10.685, 72, 2017. Presente, doutora Renata Silva, pelo reclamado. 38, RO 10.685. Conheço o recurso interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Excelência, a decisão atende os interesses do meu cliente. Há divergência? Não, Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Obrigada. Boa tarde. Sala de sessão, relator, juiz convocado, Delane, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador, nesse primeiro, desembargador Milton. Nesse primeiro processo, se afastou o doutor Bozon.
Número 13 da pauta, RO 10.519, 62/2017. Está presente Dr. Hegel Bozon, pela reclamada. Número 13 da pauta, RO 10.519. 13. Dr. Delane. Com vota, doutor Delane. Senhor presidente, estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito, dando parcial provimento ao apelo da reclamada, para fixar que as diferenças de comissões decorrentes de vendas parceladas são da ordem de 6% sobre 10% das comissões auferidas, mantidos os reflexos e demais parâmetros fixados na origem. Estou dando parcial provimento ao apelo da autora para esclarecer que os reflexos das comissões incidem sobre os feriados e dias de repouso do mês correspondente, mantido o valor da condenação ainda compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Hegel Bozon. Eminente presidente, senhores desembargadores, ilustrada Procuradoria, senhora secretária. Presidente, a questão posta a exame de Vossa Excelência diz respeito, primeiro, comissões, margem de lucro. As partes firmaram um contrato de trabalho na forma do artigo 444 da CLT, onde o reclamante receberia comissões sobre o lucro bruto auferido pela empresa. E todos os empregados da empresa, sem exceção, possuíam à disposição deles os mapas de venda, inclusive com um token que eles podiam ir no computador e examinar. Nunca teve reclamação sobre isso. De forma que entende a reclamada, né, e tem decisões nesse sentido, né, que o pagamento das comissões incidiram efetivamente sobre todo o lucro efetivado pela empresa. Há até perícia, às vezes, que alguns peritos, né, que enveredam para outro raciocínio, mas não apontam taxativamente qual seria essa diferença. A terceira questão é a diferença de comissões de vendas a prazo. A venda, quando ela é realizada a prazo, entendeu? Há um financiamento. E quem ganha no financiamento é a financeira. A empresa não ganha nada. Ela financia, evidentemente, que cobra juro. E esse juro que ela cobra não pode incidir para efeito de venda da mercadoria, né, sob pena dela ter prejuízo, porque quem está pagando o juro é quem compra pagando a financeira, e não a empresa, que é efetivamente a vendedora do produto. E, finalmente, as vendas estornadas. Essas vendas estornadas tem uma diferença entre venda realizada e venda concretizada. A venda realizada, ela pode ser estornada desde que não se concretize efetivamente. E até porque isso poderia dar margem à fraude. Quer dizer, o empregado poderia combinar não é o caso dos autos, eu não estou acusando o caso dos autos, mas o empregado podia combinar com um terceiro, falar, você me compra tantos R$1.000, entendeu? Aí você não paga. Entendeu? A venda foi realizada, mas como ele não pagou, não foi concretizada. Então, se a venda não é concretizada, não há que se falar em lucro sobre o produto bruto. Então, essas as questões que se colocam aqui para exame de Vossa Excelência. Delane? Senhor presidente, aqui se trata de matéria contábil, inclusive foi feita perícia. A questão é que foi pactuado que as comissões recairiam sobre o lucro bruto. Para se encontrar esse lucro bruto, é necessário se verificar o preço da venda menos o preço da compra. Acontece que, para estabelecer o resultado dessa equação, seria necessário que a reclamada juntasse os documentos, né, ainda que por amostragem, que demonstrassem o alegado por ela, no caso, e não o fez. Então, inclusive, a perícia detectou essa ausência de documentos e muitas das respostas do perito foram exatamente no sentido de não poder estabelecer um cálculo exato por falta de documentos hábeis a provar o alegado. Então, o que o juiz fez em face da ausência da documentação, considerando que o ônus da prova desse caso é de quem detém essa documentação, a reclamada, usou o critério de arbitragem e arbitrou
as comissões na faixa de 10%. Eu achei razoável, por equidade, estou mantendo a decisão do ilustre juiz de primeira instância. Com relação às comissões de venda a prazo, existe a tese prevalecente número 3 desse regional que considera que as comissões sobre as vendas a prazo devem incidir sobre o preço final da mercadoria. Então, é tese prevalecente, jurisprudência do regional. E, por fim, com relação às comissões, às diferentes comissões no estorno, aí o entendimento que eu adoto é de que é do empregador o risco do negócio, não se pode transferir esse risco para o empregado. Nesse caso, então, se calcula as comissões sobre o valor total, ainda que tenha havido inadimplemento. Então, estou mantendo minha proposta de voto, senhor presidente, nessa linha. Doutora Camila, como vota? Acompanho integralmente o eminente relator. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Número 5, ROPS 10.263/87/2018. Inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno. Ausente. Não está. Alguma divergência? Não. Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Bom, os outros dessa sala já foram. Agora tem um da segunda sala de Dr. Delane, em que Sua Excelência substituiu a doutora Camila. Então, é outra composição. Relator, juiz convocado Delane. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Nesse processo, no dia da sessão, o doutor Danilo estava substituindo o doutor Bozon e já proferiu o voto. Qual deles? É o 2 da pauta de doutor Delane, o 10.921. Já houve sustentação oral e, após a sustentação oral, o presidente, doutor Milton, pediu vista. E após o voto do doutor Danilo. Mas engraçado que o juiz Danilo faz menção a uma segunda opção, e eu não vejo segunda opção aqui. Porque a segunda opção já foi incorporada, que é também a minha opção. Então, já Eu estou acompanhando também essa opção. Em todo caso, eu não voto nele. Não. O doutor Danilo já deixou consignado o voto quando da sustentação oral. Então, unanimidade, proclama o resultado. Pela ordem, excelências. Boa tarde. Eu até estive aqui na outra sessão de julgamento, em que eu sustentei, inclusive, também, e teve o conhecimento dos recursos e o provimento parcial ao recurso do reclamante apenas por uma questão de um valor por fora. Como terceiro votante... Não houve alteração alguma? Não houve alteração nenhuma, então. Permaneceu com o primeiro voto. Isso. Muito obrigada. Então, terminaram as sustentações feitas até ontem. Agora tem as feitas na sala de sessão. Esse, na mesma sessão, o 10.790. O presidente tinha pedido vista e agora está acompanhando o relator. Sim, porque esse não está na sustentação oral. Ah, tá. Vai ser depois, então. A sustentação oral é feita na sala de sessão. A primeira na sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila, número 56 da pauta, AP 11.191, 76/2017. Está presente o doutor Lucas Ribeiro, pela gravada. 56 da pauta, AP 11.191. Está achando estranho? Peraí. Não conheço o agravo de petição por ausência de garantia do juízo e por ser incabível. E fixo o custo de execução no importe de R$ 44,26 pela agravante, na forma do artigo 789-A, inciso 4º da CLT. E concedo a palavra ao eminente advogado.
Excelentíssimo desembargador Milton Tibau, presidente dessa turma, me atende a proposta de voto. Há divergência? Não. Não, presidente. Então, unanimidade, proclama-se o resultado. Só uma questão, Vossa Excelência me daria a palavra por 1 minuto? Tem a ver, esse processo, se Vossa Excelência me permitir, eu vim aqui também por conta desse questionamento que eu queria fazer à turma. Você vai sustentar para mim mudar de opinião, então você pode falar. Não, de forma alguma. Rapidamente. Se eu disser, eu posso mudar de opinião. Não, de forma em absoluto. Rapidamente, o juiz, eu não acompanhei a primeira sessão que sucedeu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos do ADPF, do dia 30. Eu tenho 3 recursos que estão tramitando nessa turma, e todos eles envolveram a questão de bilheteria e bloqueio. Inclusive, o ilustre juiz convocado Delany deu uma decisão no dia 10 de setembro, optando pelo sobrestamento diante do julgamento. E eu venho dessa tribuna aqui apenas esclarecer que, em relação a esta questão específica da CBTU, foi feita uma ação civil pública no ano de 2015, onde foi feito um acordo. Até quando do julgamento no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski suscitou questionamento em torno dessas questões, envolvendo processos em que havia intervenção do Ministério Público do Trabalho e foi feito TACs e outras questões que transitaram em julgado. Eu tive um julgamento na semana passada, proferido pela Colenda, 5ª turma deste regional, em que o recurso foi analisado. Inclusive, o desembargador Júlio Bernardo, ciente dessa questão do sobrestamento, eles lá definiram por fazer um sobrestamento pontual, excluindo, de início, o sobrestamento quanto a empresas públicas, uma vez que sujeitas ao princípio do concurso público do 37.2. Pelo menos foi o que ele questionou e falou no dia do julgamento. Eu vim aqui apenas para, se Vossas Excelências me permitirem... Para fazer a sustentação em nome da parte contrária. Não, em absoluto. Não foi conhecido. O resultado é só esse. Acabou. Perfeito. Pronto. Mas não conheci, não vou discutir média, eu não conheci do agravo. Tá, mas não é nem esse processo... Não conheci. Acabou. Não, tranquei o ouvido. E a boca também. Boa tarde. Okay. Sala de sessão, relator, juiz convocado Delany, segundo votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. 26 da pauta, AP 11.479, 34/2013. Está presente Dr. Pedro Augusto Figueiredo, pela segunda agravada. 26 da pauta, feito na sala de sessão, Dr. Delany, sim. 26 da pauta. Está presente... Repete o número, por favor. 11.479, 34/2013. Como vota, doutor Delany? Presidente, eu estou tentando entrar aqui, só um minutinho. Você quer que eu leia a conclusão? É 11.479, né? Rejeitando a preliminar de não conhecimento do agravo de petição, suscitada em contraminuta pelas agravadas, e conhecendo dele. No mérito, dando provimento parcial para considerar legítimo o pedido de inclusão no polo passivo da execução da sócia retirante Carla Figueiredo, ficando, contudo, condicionada a análise do pedido à eventual frustração da execução perante a empresa devedora e seus sócios atuais, bem como a oportuna instauração do respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Boa tarde, nobres julgadores, presidente, a palavra. Demais presentes. Agravada pede vênia do ilustre relator para discordar do voto. Na origem, trata-se de uma execução trabalhista na qual a hora agravada foi surpreendida com uma notificação dando-lhe ciência de dívida trabalhista de sociedade, a qual não faz parte há mais de 8 anos. O agravo de petição versa sobre o indeferimento da inclusão da referida sócia retirante. E como muito bem observado pelo juízo ACO, já houve o transcurso do prazo previsto em lei. Entretanto, antes de adentrar no mérito
gostaria de versar sobre a preliminar suscitada quanto à ausência de pressuposto de cabimento do agravo de petição, qual seja o pressuposto do cabimento, né? O pressuposto de admissibilidade, o cabimento. Por quê? Como se sabe, na fase de execução, pela redação do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT, é cabível o agravo. Entretanto, o aludido dispositivo deve ser interpretado em consonância com o parágrafo 1º do 893, pelo qual as decisões interlocutórias proferidas no curso de processo trabalhista são irrecorríveis. No presente caso, a decisão impugnada pelo agravo de petição é uma decisão que não põe fim à execução. Portanto, ela não pode ser interpretada como uma decisão de caráter definitivo, haja vista que o prosseguimento da execução ocorrerá normalmente, configurando assim a natureza interlocutória da decisão, não deixando alternativa senão o não conhecimento do agravo de petição em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade. Superada pelo princípio da eventualidade, o que não se espera, superada essa preliminar suscitada, importa salientar que, no mérito, melhor sorte não assiste ao recurso. Isto porque senhora Carla Figueiredo, ora segunda agravada, se retirou da sociedade devedora principal em dezembro de 2011. Na ocasião da retirada, da alteração no quadro societário, vigia, em relação ao sócio retirante, a norma atinente do parágrafo único do 1003 do Código Civil. Não estava vigorando ainda a regulamentação dada pela Lei 13.467, Reforma Trabalhista. Pela redação do dispositivo, que se vale por aplicação subsidiária, a responsabilidade de sócio retirante só pode ser suscitada dentro do prazo de 2 anos da saída da sociedade. No presente feito, o requerimento de inclusão da sócia retirante ocorreu após 4 anos do término do prazo. Ou seja, o prazo de 2 anos foi desrespeitado pelo agravante, melhor dizendo, que apenas suscitou a responsabilidade subsidiária 4 anos após o decurso do prazo, figurando como verdadeiro atentado à segurança jurídica. Afinal de contas, a segunda agravada se viu surpreendida por um requerimento desta espécie. Não bastasse, importa salientar que, quando figurava como sócia, a hora agravada possuía fração mínima do capital social, insuficiente para ser suscitada a sua responsabilidade pelo débito integral ora executado. Nesse sentido, concluo dizendo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe pela manifesta irrecorribilidade da decisão interlocutória em respeito à celeridade processual que rege esta Corte e, por cautela, no mérito, haja vista o transcurso do prazo de 2 anos, deve ser negado o provimento ao agravo de petição. Presidente, eu vou pedir vista. Então, tá. Então, retirar de pauta ou só vista de ato? Pode ser para a semana que vem, se é essa a pergunta. Então, fica adiado para a próxima semana. Obrigado. Tá. Processo número 24, da mesma pauta, RO 11.349/94/2015. Está presente o Dr. Clériston Caldas, pelo recorrente. 24, RO 11.349. Adelante, como vota? Presidente, eu estou conhecendo o recurso, no mérito, dando parcial provimento para
conceder a assistência judiciária gratuita ao reclamante, bem como determinar que as custas totais do processo, no montante de 2% sobre o valor fixado à condenação, sejam arcadas pela reclamada, parcialmente sucumbente na demanda. Também para excluir a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos e declarar que os honorários periciais arbitrados em R$ 1.000 deverão ser pagos pela União Federal na forma da Resolução 66/2010 do CSJT e súmula 457, colente TST. Estou mantendo o valor da condenação ainda compatível. Conceda a palavra ao eminente advogado Dr. Clériston Lima. Senhor presidente, boa tarde, demais componentes. Excelência, o reclamante ainda insiste na revisão dos demais com relação a um pedido de danos morais, com relação ao transporte de valores, transporte de inflamáveis e também com relação ao adicional de periculosidade. O reclamante ele exercia atividade de motorista, a empresa transportava, nessa condição ele transportava produtos inflamáveis. Isso ficou caracterizado no laudo pericial. Todavia, o ilustre perito concluiu que a quantidade, o contato dele era eventual, era de forma, às vezes, ocorreu de transportar a quantidade acima de 200 litros de combustível, que caracterizaria a periculosidade. Só que nós entendemos o seguinte, que como ele exerce essa atividade todo dia, por mais que somente o perito relatou que só foram 15 oportunidades durante mais de 2 anos de trabalho, que ele transportou mais de 200 litros. Ele mantinha esse contato diário. Todo dia ele fazia entregas. Então, ele transportava esse inflamável, mesmo sem qualquer treinamento, mesmo sem qualquer veículo próprio para aquele transporte, e ainda expondo a sua vida, a sua integridade, bem como os demais que estavam no trânsito a risco. Porque se houvesse um acidente ali, não tinha como fazer muita coisa, porque ele totalmente despreparado, sem treinamento. E outra questão também com relação ao transporte de valores. Ele recebia valores de clientes. A testemunha ainda afirmou que, apesar de não ter visto o dinheiro, recebia através de maquininhas, e boletos, se eu não me engano. E com relação a isso, excelência, que ele, se não for deferido a periculosidade por todo o período trabalhado, já que ele era o único motorista, que se fosse deferido a periculosidade em relação aos meses em que o perito constatou em que houve a exposição dele ao risco. Que isso houve, ele esteve exposto. Felizmente não houve uma tragédia, não houve uma fatalidade. Mas naquelas oportunidades em que o ilustre perito constatou que houve exposição acima de 200 litros, nós entendemos que ele faz jus ao recebimento da parcela com relação a esses meses. É o que nós pretendemos aqui da tribuna, que seja analisado com mais profundidade pelos senhores. Lani? Presidente, em relação a essa exposição, aqui no caso, ficou claramente evidenciado que ela era eventual. Nós estamos aqui nos baseando na súmula 364, inciso 1º do colente TST, com relação à eventualidade da exposição, que não gera o direito ao adicional de periculosidade. Em relação a essa questão aí dos danos morais, o que se verificou é que ele eventualmente transportava material inflamável e eventualmente poderia transportar algum valor pecuniário aqui, mas nada que efetivamente justificasse até um risco que se foi levantado aqui pelo reclamante e muito menos dano moral. Então, estou mantendo minha proposta de voto. Doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Bozão? De acordo. Então, unanimidade, proclama-se o resultado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Terminaram as inscrições. Agora vamos para a pauta normal, eletrônica. Primeira sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Desculpa.